Então, na última aula eu pedi para vocês pegarem alguns componentes, né, para realizarmos alguns testes e para a gente trabalhar alguns conceitos básicos de robótica, de eletricidade. Mas antes disso, eu quero relembrar com vocês alguns conceitos que eu perguntei, deixei um pouco soltos, né? Porque ao longo das próximas aulas a gente vai aprender muito sobre robótica, automação, protótipo e linguagem de programação. Como a gente conversou na aula passada, a linguagem de programação que vocês disseram que é do Arduino é o C++, né? Ele é uma linguagem bem poderosa para quem está aprendendo lógica de programação, para quem quer ter um conhecimento sólido e que possa ser escalável na hora de aprender outras linguagens. Ele dá a opção, ao contrário do C, que é a base do C++, trabalhar com orientação a objeto. Não sei se vocês sabem o que é orientação a objeto, mas são boas práticas, né? Uma maneira fortemente tipada de você desenvolver um código trabalhando ele com encapsulamento, entidades, relacionamento, ter tudo ali bem declarado para que qualquer pessoa que olhe o seu código consiga entender o que você está fazendo, porque tem toda uma estrutura a ser seguida na orientação ao objeto. A gente falou um pouco sobre robótica, né, o que seria robótica, mas em si a robótica é a ciência que estuda as tecnologias associadas à concepção e construção de robôs. Né? E esses robôs nem sempre estão relacionados a robôs tipo Wall-E. Não sei se alguém aqui já viu aquele filme do Wall-E ou qualquer outro robôzinho que a gente possa ver, tipo aqueles cachorrinhos. Eu não sei se vocês já foram na Rio Innovation Week, que é só no Rio. Tem umas feiras de tecnologia onde o pessoal leva uns cachorros, uns robôs, né? Que são uns cachorrinhos, aí eles correm, sentam, deitam. Então, assim, não sempre o robô tá associado àquele humanoide, aquela coisa mais robô mesmo. Eles podem ser apenas mecanismos automáticos que realizam trabalhos e movimentos, humanos ou não humanos. E são controlados ou por sistemas eletrônicos ou por humanos em relação a controle remoto. Tá? E aí, o que é a automação? A automação e a robótica são duas tecnologias que elas estão relacionadas entre si, mas não necessariamente são as mesmas, né? E no contexto industrial, a gente pode definir a automação como uma tecnologia que se ocupa de sistemas mecânicos, eletrônicos e à base de computação, né? Então, consequentemente, a robótica é uma forma de automação, só que uma forma não tão, assim, brilhante com glitter, né? O pessoal não vê a automação com o mesmo olhar que vê a robótica. E aí, dicas de filmes pra gente poder se ambientar, vai que vocês não estão fazendo nada no sábado à noite frio, porque aqui no Rio tá frio demais. Tem o Eu, Robô, tem o Robocop, tem o do Wall-E, né? Esse que eu acabei de falar. Temos robôs, Star Wars também, fala muito. Dá pra gente ter um pouco dessa noção, dá pra gente... o Eu, Robô fala um pouco das leis, né, da robótica, que um robô nunca pode ferir um humano. A gente falou na aula passada também um pouco sobre prototipagem e protótipo, né, quando a gente falou sobre remeter ao projeto que a gente vai fazer, será um protótipo, né, um mínimo produto viável, MVP. E ele representa o resultado de um produto, né, dos esforços, do planejamento de um produto que a gente pretende estar idealizando. E aí a gente entra na parte das pilhas e baterias com questão de circuitos elétricos, que foi o que eu pedi para vocês montarem, né? Então, na aula passada, eu queria saber como é que está o nível de vocês e pedi para vocês pegarem 3 baterias, melhor, 3 fontes de energia. Aí eu vi que alguns pegaram 2, alguns pegaram 1.
E uma A. Pedir que vocês acendessem os LEDs que inicialmente serão acesos sem nenhuma programação, apenas as ligações elétricas mesmo. Disse que caso o resistor queimasse, o resistor não, o LED queimasse, que eu queria que vocês colocassem um resistor. Perguntei se vocês tinham conhecimento do que era um resistor, de como funcionava, alguns disseram que sim, e outros que não, mas aí a gente deixou aberto para vocês poderem fazer, para vocês poderem ver como ficou. E aí a minha ideia é levar as aulas sempre assim, peço para vocês fazerem e faço junto com vocês para caso tenha ficado alguma dúvida, ou a gente pode fazer o contrário, eu faço um exemplo e passo alguma outra coisa para vocês testarem. E aí vamos começar aqui pela pilha, né, pela A, e ligar ela no LED. Lembrando que o LED ele tem duas polaridades, né? Tem dois ladinhos, o anodo e o catodo. O catodo ele sempre é negativo, o anodo sempre é positivo. Para a gente poder fechar um circuito elétrico, é muito importante a gente se atentar a isso para que a energia consiga fluir através do circuito. Porque caso a gente conecte negativo no positivo e positivo no negativo, na hora de fazer a simulação, esse LED não acende, né? Como ele não acendeu aqui. Então, vamos corrigir. Aqui, ligar o positivo no positivo, negativo no negativo. Me lembro de ter falado alguma coisa sobre, mas se eu não falei, fica para agora, sobre a cor dos fios, né? Esses fios, eles não são só fios, apesar de eles desempenharem o mesmo papel lá na questão dos fios de eletricidade, né, dos fios de casa que conduzem energia. A gente não chama eles de fios de eletricidade aqui quando a gente está começando a montar os protótipos, né? A gente chama eles de jumpers. Então, estou até abrindo aqui minha maletinha. A gente tem várias cores de jumper e como eu estava explicando aqui na questão da orientação ao objeto, que não tem a ver com robótica, mas que é uma boa prática, né? Uma boa convenção. A gente tem jumpers, eu não sei se vocês estão vendo a minha foto aqui, a minha foto não, meu vídeo, mas a gente tem jumpers de várias cores, né? E aí, o que é legal, boas práticas, até para a gente não se perder quando a gente começa a falar de circuitos muito grandes, é a gente começar a trabalhar com as cores desses jumpers, principalmente quando a gente está fazendo esquema assim no Tinkercad, que a gente tem como controlar quantos jumpers pretos, quantos vermelhos a gente tem. Então é sempre legal a gente estar trocando a cor, né, deles. Aí você troca a cor aqui em cima, seleciona. Quando a gente está falando de energia, de voltagens, né, a gente usa o vermelho. Quando a gente está falando do negativo, a gente utiliza o preto. E aqui a gente tem essa primeira bateria de 1.5 volts e vamos iniciar o teste. Eu estou indo muito rápido, vocês querem que eu vá mais devagar? É porque é mesmo essa parte de relembrar o que a gente fez na aula passada e para o pessoal que ficou com dúvida. Muito rápido, normal? Tá indo bem, eles estão acompanhando bem. Ah, perfeito. Então, a gente consegue identificar aqui que o LED acendeu, mas ele acendeu muito fraquinho. E dá pra ver isso se a gente colocar um LED ao lado do outro, né? Porque ficou tão fraco que a gente só consegue ver a diferença colocando um ao lado do outro. Na verdade, eu só consigo ver a diferença assim, que eu acho que é o meu óculos que tá faltando aqui, né? Porque eu uso óculos. Mas vamos lá. E aí, esse mesmo teste, a ideia era que ele fosse realizado posteriormente com as outras baterias, né? Porque a gente tem aqui uma de 3 volts, que é aquela de lítio que realmente a gente usa em balança de banheiro. Tem umas coisinhas que a gente usa essa bateria aqui. E aí o bom dela é que ela já começa a treinar se a gente está esperto, né? Se só tá ligando aleatoriamente ou se a gente está realmente entendido do anodo e do catodo, que um é positivo, o outro é negativo. E aí a gente faz esse teste com o LED.
para poder entender como o LED vai se comportar com diferentes voltagens sendo entregues a ele. Aí a gente vê que aqui o LED ele já acendeu bem mais forte que o outro e que ele já está dando um alerta para gente. Esse alerta a corrente do LED atual é de 61,9 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20 mA. A vida útil do LED será reduzida. Aqui a vida útil do LED é reduzida. Quando a gente pega um LED na mão mesmo, né, e vai fazer essa simulação, pode ser que o LED queime. Pode ser assim, muito provavelmente o LED vai queimar daqui a um tempo. Eu não sei se vocês já viram um LED na mão, mas eu acho que já. E nele a gente consegue ver também a diferença. Ai, meu Deus! A gente consegue ver a diferença de um para o outro, né? Que um tem uma perna maior, outro tem uma perna menorzinha. E aí a gente consegue identificar qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, quando a gente sai do esquema no Tinkercad, né? De prototipagem. E aí, como a gente faz para poder abaixar essa corrente do LED? A gente utiliza um resistor, né? Só que aí existe um cálculo por trás desse resistor. Como vocês estão no ensino médio, eu acho que vocês provavelmente já conhecimento, né? Da fórmula básica da lei de Ohms, né, onde a gente pega a tensão, que é a voltagem, que é igual à corrente elétrica vezes a resistência. Então, aí a gente precisa dar uma voltagem de 20, que é o esperado pelo LED. Todo mundo geralmente faz essa conta? Não. Mas como a gente faz essas simulações, eu posso até mostrar aqui como que a gente faz o cálculo do resistor, né? Porque aqui no meu kit, eu só tenho um resistor. Desculpa. Falei mal do kit. Eu tenho aqui 3 resistores, né? Diferentes. Eu tenho de 1K. 3 não, 2, foi mal. 1K, que é esse daqui. E eu tenho um resistor de 330. Aí, se a gente olhar aqui nos componentes básicos do Tinkercad, a gente vai perceber que ele dá um resistor meio que padrão, né? Só que a gente pode trocar. E aí esse daqui é o resistor que eu tenho aqui, de 1K. E a gente pode simular aqui o de 330 também. Só que aí esse não é 330K, esse é 330 ohms. E aí a gente muda. E aqui eu consigo simular exatamente para vocês o resistor que eu tenho aqui, né? Que são esses pequenininhos que provavelmente não dá para enxergar muito bem na tela aqui da câmera. Mas a gente consegue fazer essa troca. Então, quando a gente está falando de circuitos com componentes eletrônicos que demandam algumas especificidades a mais, a gente consegue estar fazendo esse cálculo, né? V igual a I vezes R, onde a gente consegue o valor do resistor que a gente precisa para aquele componente, e aí a gente consegue evitar danos ao equipamento. Porque aqui no Tinkercad a gente só está recebendo um aviso. Olha, se você não prestar atenção, a vida útil desse LED ela vai diminuir. Se você não prestar atenção, isso aqui daqui a um tempo para de funcionar. Só que na realidade, no dia a dia, com a mãozinha nos componentes, um LED queima. E aí a gente acaba perdendo um pouco aquela visão de manutenção dos equipamentos, né? Porque a gente precisa ter um cuidado muito grande com o Arduino, um cuidado com os componentes, né? Até para que eles possam ser utilizados no futuro, continuar sendo utilizados, né? Porque aí vocês já tiveram turmas. Mas vamos lá. E aí, para testar ainda mais a nossa compreensão, a gente teria a última pilha, que é de 9 volts, que está com os lados invertidos, né? Para testar se a gente está sabendo mesmo ou se a gente não está sabendo. Então,
E aí nessa pilha aqui a gente já consegue visualizar que ela queima o nosso LED, né? Então a gente fez aqui, ó, uma tá fraca, a outra tá com aviso e essa daqui tá queimando. E aí o que eu posso fazer para poder resolver isso aqui? Coloco um resistor. Deixa eu virar aqui isso aqui de lado para ficar bonitinho. Coloco o resistor. Ah, tia Amanda, aonde eu coloco o resistor? Tia Amanda não, a Amanda, porque vocês já são bem grandinhos. Mas se vocês quiserem chamar de tia também, tá tudo bem. Ah, em que lado a gente coloca o resistor? O resistor ele sempre vai ser colocado do lado positivo. Porque quando a gente está falando de circuito elétrico, a gente está falando de ciclo, né, de como essa energia vai fluir, a gente, se pensar assim de uma maneira lógica, se eu colocar no negativo, ele vai diminuir a corrente que está chegando de volta na bateria. O que não faz muito sentido, porque aí já queimou o LED, né? Já queimou outro componente eletrônico. Então a gente coloca aqui antes do componente do lado positivo, para que essa energia consiga fluir através do resistor para o componente eletrônico e posteriormente ela possa estar chegando de volta na bateria para a gente poder fechar o circuito elétrico e isso aí funcionar. Então aqui a gente já tem com o resistor um LED que não queimou, está acendendo forte, né, em comparação ao outro, e ele está sem nenhum alerta, porque a gente está usando um resistor. Todo mundo ok? Então, o que a gente aprendeu aqui nessa linda atividade? Sobre como funciona o ciclo da energia, sobre como a gente acende um LED, o que é uma fonte de energia, né, que são as baterias, mas a gente também tem outras. A gente aprendeu sobre os resistores, fala um pouco sobre o cálculo do resistor e viu alguns diferentes tipos de fontes de energia. Aí, eu vou trazer uma nova fonte de energia para vocês, que eu vou pedir para que vocês pesquisem limão e batata aqui do lado, para a gente poder fazer uns testes, porque quando eu era mais nova, eu assistia Jimmy Neutron, e aí Jimmy Neutron ficava fazendo uns testes malucos lá, e quando eu era mais nova, assistia ele ligar coisas com batatas. Aí, o Tinkercad ele traz essa possibilidade para a gente poder testar e entender ainda um pouco mais sobre essa questão de voltagem, né, essa questão de resistência, porque como a gente não está falando de uma fonte de energia comum, né, quando vocês clicam aqui na batata ou até no limão, que tem um limão aqui também, limão, aí é só digitar aqui do ladinho, bateria de limão, bateria de batata, componentes, aí esse campo aqui da pesquisa. E aí vocês pegam outro LEDzinho pra gente poder estar testando. Vocês podem ou conectar com o jumper ou já conectar direto aqui na batata, porque ela já vem com esses jumperzinhos pra gente poder testar. Inicialmente, se você só coloca o LED na batata, você vai perceber que na batata ou no limão que ele não vai acender. Nem fraco, nem nada, ele simplesmente não acende. Aí, a pergunta que fica é, então não acende? Então uma batata não acende um LED? O que a gente faz? Isso enganou? São apenas ilusões? Botaram aqui pra gente poder testar e ver que não funciona? Não, aí a gente volta aqui porque que a gente estava falando uns minutos atrás, né? Sobre voltagem, sobre resistência. Então, se aqui a gente tem 1.5 volts e acender o LED fraco. Quando a gente clica na batata e no limão, a gente vê que eles estão com uma voltagem de 0.67. Só que aí, eles, por não serem uma fonte de energia direta, a gente já tem uma resistência neles, eles já têm uma resistência. Então, se com 1.5 já não acende bem o LED, aí a gente tem uma resistência de 5.65 kΩ. Como que isso vai acender? Isso não vai acender. Então, a gente ou mexe na resistência, de preferência mexe na voltagem, que eu gosto de mexer na voltagem, né? A gente pode botar aqui 1K. E aí, fazendo esses testes, ó, ainda não, por quê? Porque a voltagem tá baixa. Então, aí eu vou trabalhar e já sei que lá a mínima é 1.6, eu tô acendendo meu LED. 3, eu tô recebendo um alerta e
com 9 ele queima, só que eu coloquei uma resistência de 1K. Então eu vou colocar aqui uma voltagem de 6, que eu sei que acender, ela já vai acender. Com pouquíssima diferença da primeira. Eu não sei se aí dá pra ver, mas aqui eu ainda vejo que ela acendeu um pouco mais forte, né? Do que a outra, porque nessa daqui a gente está passando 6 volts para uma resistência de 1K. Lá a gente está passando 9 para uma resistência de 1K também. E a gente pode descer isso aqui. 4 não, 3. E aqui fica mais visível ainda, pelo menos para mim aqui tá. Ó, que essa daqui que eu desci para 3 volts, que é a mesma voltagem dessa bateria. Coloquei uma resistência de 1, permaneci com a resistência de 1K, que é o mesmo resistor desse daqui. E como ela acende diferente das outras, né? Ela acende um pouco mais fraco, porque a energia, os amperes que estão passando no LED são menores. Tudo bem? Tá, vocês estão conseguindo fazer junto? Sim. Sim, eles estão conseguindo. Estão conseguindo, pessoal? Aqui tranquilo também, Amanda, estão conseguindo. Ah, perfeito. Tá. Agora deixando um pouquinho essa história de batatas, LEDs, baterias, pilhas de lado, vamos falar um pouquinho do que a gente vai realmente mexer, né? Que é o Arduino. Ai, cadê o Arduino? Que é o Arduino. Então, aqui eu tenho uma placa de Arduino também na minha mão, né? Cadê? Como é que abre isso aqui? O Arduino, ele também está contido aí nesses componentes do lado de vocês, tá? Então, eu tenho aqui na minha mão um Arduino Uno, idêntico a esse Arduino que está aí no Tinkercad de vocês. E é até para a gente poder ter um pouco de conhecimento para quando mexer com o real, a gente não está queimando nem danificando o equipamento. O Arduino Uno, ele faz parte da família do Arduino, onde a gente tem alguns outros. A gente tem o Arduino ATmega, a gente tem o Arduino Nano e algumas outras variações. O que é a questão do Arduino? O Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem open source, né, de código aberto. Então, qualquer um de vocês que queira pegar uma placa de circuito impresso, prender vários componentes para que ela fique mais estável e chamar de outro nome, pegar o código do Arduino, a base de como ele funciona, vocês podem. Né? Tanto que a gente tem alguns outros aí em algumas instituições que eles tentam baratear o Arduino para poder alcançar mais pessoas. Só que hoje o Arduino está muito barato. Na minha época, quando eu conhecia sobre a existência do Arduino e fiz o meu primeiro projeto, a gente precisava importar da China, na AliExpress, e era tipo 150, 200 reais, só o Arduino com o cabinho dele de alimentação. Só esses dois. Né? O cabo de alimentação do Arduino é um cabo de impressora. Então, quando os kits chegarem aí, vocês vão perceber que é idêntico ao cabo de impressora, porque é como se fosse um cabo de impressora pequenininho. Tá? Que nessa parte aí que parece um USB, que não é USB essa entrada. Aqui no vídeo. E o que o Arduino ele pode ajudar a nossa vida, né? O que é o Arduino? Ele é uma plataforma, como eu disse, programável, eletrônica, de placa única e hardware livre. Código também.
né? Porque dos mesmos criadores lá do pessoal do Linux e de outras aplicações que são alimentadas pela comunidade, o Arduino entra aí e ele permite que os seus usuários eles possam criar objetos eletrônicos interativos, independentes. Você utiliza um microcontrolador, né, que é essa partezinha pretinha aqui grande, que no meu ela é chumbada, né? Chumbada não, presa na placa, que é o processador também. É o mesmo processador, só que aí dependendo da versão do Arduino ele troca. Essa parte preta grande, quando a gente está no Arduino na mão, a gente consegue tirá-la, né? Puxá-la assim. Esse aqui que está preso não. Essa aqui está on-board na placa. A linguagem de programação a gente já sabe que é o C++. E por enquanto é isso, né? Para que o Arduino serve, uma plataforma de prototipagem. No Arduino a gente tem uma placa com vários componentes eletrônicos soldados, diodo, resistor, tem alguns LEDs, botões, a parte da fonte de alimentação dele, né, que é onde a gente consegue transmitir os dados, porque a gente faz uma transferência de dados para o Arduino também. Eu não sei se vocês já viram o Arduino IDE, mas a gente vai utilizar ele nas algumas aulas à frente. Mas a gente vai aprender por aqui primeiro a programação, como é que a gente faz para poder programar esse Arduino. Lembrando que o Arduino a gente tem algumas portas digitais e algumas portas analógicas aqui nele, né? Na parte de cima, portas de pinos digitais. Na parte de baixo, do lado direito, os pinos analógicos. A gente tem aqui abaixo do power algumas opções de energia, né? Porque o Arduino ele funciona basicamente também como uma pilha. A gente tem como emular a questão da pilha aqui no Arduino. E aí, como a gente faria isso? A gente tem aqui o GND, que é o nosso negativo, né? Deixa eu pegar um LED, um novo LED. A gente tem o GND, que seria o nosso negativo, e o Arduino fornece pra gente duas portinhas de energia, que a gente tem aqui 3 volts e 5 volts. Além de que todas essas portas, tanto digitais quanto analógicas, elas podem ser de entrada ou de saída de dados. Então, quando a gente fala de saída de dados, a gente fala de que está saindo uma energia dali, está saindo alguma coisa, né? Ela pode estar ligada ou desligada. Voltando. Então, a gente pode, tecnicamente, fazer a mesma coisa que a gente fez na bateria. Pegar o GND, que é o nosso negativo, ligar no nosso LED, pegar os 3 volts ou os 5, ligar no nosso LED. A gente vai perceber que o pessoal que pegar 5 volts, a gente vai ter o mesmo problema que a gente já conversou lá em cima. Tem que colocar uma resistência, senão o LED vai ter um probleminha. Nos 3 volts ele vai ter um probleminha a longo prazo. Aqui nesse caso nem foi a longo prazo, mas pessoalmente ele dá um probleminha a longo prazo, né, nos 3.3 volts. Então a gente teria que fazer a mesma coisinha aqui de colocar no resistor para que ele não queime. Vou trocar aqui o cabinho para vermelho. Mas aí, o Arduino não é uma placa de prototipagem, a gente não tem que programar o Arduino. Por que o Arduino tá passando energia assim a troco de nada? Porque temos alguns componentes eletrônicos, por exemplo, o botão, que ele precisa de uma energia um pouco maior para poder estar sendo utilizado. Então, além de dar uma porta de comando para ele, que se vocês derem uma olhada aqui, ele tem quatro possibilidades, né? Aí em uma a gente coloca uma energia, na outra a gente coloca o negativo, e aí ele faz essa conexãozinha aqui, e do outro lado a gente coloca uma das portas para poder controlar o sinal que está sendo enviado pelo botão. E aí, como eu entrei nesse assunto de componentes de entrada e componentes de saída de dados, a gente tem 2 ótimos exemplos
aí. Um que é o LED, que é um de saída, que ele transmite alguma coisa pra gente, ele transmite um sinal de desligado ou desligado. E a gente pode fazer algumas alterações nesse sinal, que é o exemplo do próprio semáforo, né? De como funciona o semáforo. São 3 LEDs grandes integrados que, de tempos em tempos, eles trocam o seu sinal de ligado, de alto para baixo. Mas como a gente está fazendo aqui direto na saída de energia, o LED acende como se fosse uma bateria. A graça, a brincadeira do Arduino é a gente começar a utilizar os pinos para poder programar em qual momento que sai a energia, qual o momento que para a energia. E aí, como eu sei, os professores pediram 10 minutos, né? O nosso horário é até 8h15, 45. A gente vai até 8h35. E aí eu vou utilizar esses 15 minutos para a gente poder montar um circuitozinho aqui bem parecido com esse da bateria, só que entendendo como é que vão funcionar como vai funcionar a parte da programação da placa do Arduino. Mas essa programação eu vou fazer inicialmente ela em blocos, para o pessoal que já conhece, né, que já está familiarizado com o Arduino, com como tudo isso funciona, talvez já tenha um pouco dessa pegada de fazer com código. Aí a gente tem esse botãozinho aqui do lado da simulação, que é o código, né, onde vão aparecer os blocos disponíveis aqui para a gente poder mexer com o Arduino. Ah, Amanda, a gente vai fazer só em bloco? Não. A gente vai fazer na programação também, até porque depois a gente vai para o Arduino. Mas a ideia é a gente desenvolver esse raciocínio lógico de entender, até mesmo em português, para depois a gente conseguir comparar, porque tem como clicar aqui em blocos, né, blocos mais texto, a gente conseguir comparar a lógica de programação e entender que não existe uma disparidade tão grande entre o que a gente está pensando aqui, está desenhando em português, está criando essa rotina, está criando esse algoritmo, para como a gente vai escrever ele na prática na linguagem de programação. Né? Se vocês olharem aqui, parece um Lego, esses bloquinhos, justamente para a gente entender que são rotinas, né? Que são algoritmos. Então, o que é um algoritmo? É uma sequência finita de passos que leva a alguma coisa. Quando a gente fala do Arduino e entende que ele é um mini controladorzinho, a gente entende que existem 2 momentos no Arduino, né? Que é o void setup, que é o no início. Então, toda vez que o Arduino ligar, o que eu quero que ele faça? E a gente tem o void loop, né, aqui do ladinho, que é o para sempre. Enquanto o Arduino estiver ligado, eu quero que sempre execute uma sequência de passos. E aí, o que acontece com o Arduino aqui? Como é um programa, né, ele vai seguir exatamente a sequência das linhas, né, que é como se fosse um algoritmo. O que vocês fizeram quando acordaram? Ah, levantou, abriu o olho, abriu o olho, depois levantou. Então, assim, a sequência, o que vocês vão empilhando, é exatamente como ele vai fazer. Então, não adianta a gente colocar que ele vai esperar primeiro e querer que ele espere depois, que ele tenha esse entendimento que ele não vai fazer isso. Mas vamos lá, fechando os bloquinhos de texto, só para a gente ter uma melhor visualização, e pegando os componentes que a gente vai precisar, né, LED. Não, o bom com o exemplo do LED dá para fazer muita coisa. Mas vamos lá, pegando um LED, vamos fazer assim um resistor. Conectando o GND aqui na placa, vou conectar na porta 2. Né? O Arduino ele tem aqui os pinos digitais, onde a gente só trabalha com o ligado e desligado. 0, 1, sim ou não, sempre booleano. Né? Quando a gente está trabalhando lá com as portas analógicas, é onde a gente pode pegar variantes, que é quando a gente utiliza os componentes de termostatos, para verificar a umidade, essas coisas que podem variar algum número. Mas quando a gente está falando de ligado ou desligado, acionado ou não acionado, né? Um botão, LED, interruptores que não deixam de ser botões, vários outros componentes a gente fala aqui nas portas digitais de ligado e desligado.
Então, a gente muda aqui por boas práticas, né, a cor do jumper do LED. E vamos olhar a programação, visto que eu já conectei aqui o meu circuito. E vamos apagar os bloquinhos para a gente poder ter essa familiaridade de encontrá-los e ligar, conectar um aqui ao outro. Olhando para essa parte de blocos, a gente tem umas coisinhas aqui escritas embaixo, saída, entrada, notação, controlar, matemática, variáveis, que é a ideia da plataforma de poder introduzir isso em vocês para que a gente possa ter uma maior familiaridade com cada tipo de componente, né? Onde está cada coisa, o que faz cada coisa. E aí, blocos de saída sempre estão ligados aos pinos. Se ele vai estar ligado, se ele vai estar ligado, se ele vai imprimir alguma coisa no serial. E aí ele facilita muito para a gente umas coisas que quando a gente vai desenvolver em C++, elas são muito na mão. Né? Então a gente pode olhar aqui os blocos de controle. A gente vai usar o no início? Não. Então a gente não precisa tê-lo no momento. Então é o para sempre. Enquanto o nosso Arduino estiver ligado, a gente pode até testar aqui. Né? E ver que o LED não acende. Porque a gente não programou que na porta 2 ele vai liberar uma energiazinha, ele vai liberar um sinal. Mas vamos lá. Continuar com a parte da programação. A gente quer que, para sempre, enquanto o Arduino estiver ligado, ele, na porta 2, libere uma energia. Então, se ele vai liberar para fora, né? Liberar para fora, olha. Se ele vai liberar algo, a gente está falando de saída, né? E aqui a gente tem, olha, definir LED incorporado como alto. O que é um LED incorporado? Eu disse para vocês que o Arduino ele tem diversos componentes eletrônicos conectados nele, inclusive um LED, que a gente consegue controlar, né? Que é esse LED aqui, a gente pode até testar para que ele acenda. Aí aqui, ó, o LEDzinho dele, esse L de LED aceso. Aí eu vou parar, excluir isso aqui, iniciar de novo, para a gente provar que sem aquele bloquinho ele não acende, o LED do Arduino. Mas voltando ao que a gente quer fazer, que é acender o LED que a gente colocou aqui. Esse LED, então, deveria ser definir o pino, né? Definir o pino, a gente vai marcar como alto. Aí pega aqui e monta que nem legozinho, que nem um quebra-cabeça. Então eu tenho que saber qual foi o pino que eu conectei, dei aqui pro meu Arduino. Pro meu Arduino não, pro meu LED, que eu botei no meu LED foi o 2. E agora eu estou definindo ele como alto. Então sempre que o Arduino for ligado, ele vai executar esse código aqui. Definir pino 2 como alto, e aí vamos acender o nosso LED. O LED acendeu. E se eu quisesse que o LED piscasse? O que eu faria? Colocaria para ele acender, esperar um tempo, apagar, esperar mais um tempo, acender de novo. E a gente pode fazer essa mesma coisinha aqui. Porque a gente tem os bloquinhos de controle e aqui no bloquinho de controle a gente tem o aguardar. E aí a gente trabalha aqui nesse aguardar em segundos. Só que quando a gente vai para o Arduino, a gente trabalha com milissegundos. Então eu estou dizendo para o meu Arduino, olha Arduino, sempre que você estiver ligado, eu vou definir o meu pino 2 aqui, né, na porta digital. Eu vou definir o meu pino 2 como ligado. E eu vou querer que ele fique ligado por 2 segundos. E aí depois eu vou querer que ele desligue. E aí a gente vai repetir isso aqui para sempre. Só que como eu disse para vocês, ele vai repetindo. Então assim, ó, para sempre. Definir como ligado, aguarda um segundo, desliga e liga. Porque ele volta de novo para o início. Então se vocês testarem isso aqui, vocês nunca vão ver ele desligado. Porque no momento, no milissegundo que ele desliga, ele já reinicia esse algoritmo aqui, né, essa sequência finita de passos, e ele já liga de novo.
Então aí a gente não consegue enxergar. Para enxergar isso, o que a gente precisa fazer? Colocar ele para aguardar mais um pouco depois que ele tiver sido apagado. Para quando ele subir, reiniciar a pilha de comandos aqui, a gente possa conseguir visualizar esse delay. Ui, troca aqui para baixo. Pronto. A gente já consegue visualizar ele piscando. Dúvidas? Vocês conseguiram entender? Conseguiram fazer? Tá tudo bem? Deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho. Eles estão vindo tirar foto, dá uma olhadinha mais perto, porque lá do fundo da sala fica ruim deles enxergarem. Tá. Mas eles entenderam a explicação do que é um algoritmo, de como funciona isso aqui, como funciona a porta? Eles têm alguma dúvida? Isso tá tranquilo. Conseguiram montar? Sim, montaram. Ah, perfeito. Tá. E se eu quisesse colocar outro LED? Como que isso seria feito? A gente teria o mesmo comportamento, né? A gente colocaria um LED novo, de outra cor. Deixa eu fechar aqui. De outra cor, daria uma nova porta para ele. Uma portinha digital. E daria um GND. Só que aquele meu GND ali já está sendo utilizado. Aí eu vou lá e busco outro GND na minha placa. Né? GND sempre é preto porque é o negativo. Mas aí o LED é tudo da mesma cor. Vou alterar a cor do LED, clicando no LED e alterando cor, nas propriedades dele que vão aparecer. Era um LED azul. E aí, como que eu vou iniciar aqui para ver se funciona? Meu LED não funcionou, ele não acendeu. E aí, como é que eu vou fazer para esse LED acender? Ir lá na programação e definir esse pino do LED também, igual eu fiz com o vermelho. Ele está na porta 3, eu vou definir ele como alto e vou iniciar essa simulação. E aí a gente consegue ver aqui que o meu LED azul ele está aceso para sempre e que o meu LED vermelho ele pisca. Por quê? Porque a gente definiu, olha, Arduino, para sempre, enquanto você estiver ligado, eu quero que você defina a minha porta 2, meu pino 2 ali, como ligado, que é alto. E eu quero que você defina o meu pino 3 como ligado também. Mas que depois você aguarde um segundo e defina meu pino 2 como baixo, que é o vermelho. E aguarde mais um segundo e inicie todo esse bloco de comando aqui de novo. É como se tivesse uma setinha que pegasse aqui de baixo para cima e aí ele começa a executar. Mudou o status do pino 3? Não. Então ele vai para sempre ficar ligado. Ah, eu quero agora mudar o status do meu pino 3 também e eu quero que ele espere um pouco mais de tempo para ele poder mudar. A gente pode fazer isso também. A gente vem aqui, coloca um outro bloquinho de aguardar. Ó, ele está aguardando, aguardou um segundo, ativou o outro ali. Aí vai aguardar um segundo, vai desligar. A gente pode colocar ele para desligar aqui. Após um segundo. Desligar não, ligar de novo. Alto. Alto, baixo, alto. E aí eu quero falar sobre o meu outro LED. 2 segundos aqui. 3. Fique baixo.
E depois ele vai subir para alfa de novo. Aí a pergunta é, por que o Arduino não piscou? Porque o maior, né, não piscou, o azul não piscou, porque a gente não colocou o tempo para ele poder aguardar. Então ele vem aqui, ele liga, ele aguarda um segundo, apaga o vermelho, aguarda um segundo, acende o vermelho, aguarda 2 segundos, apaga o azul. Só que como a parte de baixo para de cima é muito rápida, a gente não vê. E aí mesma coisa, aguarde 2. E testa de novo. Então a gente vê o vermelho piscando 2 vezes, enquanto o azul só pisca 1. Então com isso a gente pode usar e abusar da nossa criatividade para poder montar alguns esquemas. O que faremos nos primeiros 10 minutos da próxima aula? Com esses conhecimentos adquiridos na aula de hoje, a gente vai testar rapidamente um semáforo. Coisa rápida, pegar 3 LEDs, definir as portas e fazer essa questão dos minutos, né? De qual LED que acende, qual LED que está apagado, por quanto tempo, o que fica verde, o que fica vermelho, o que fica amarelo, para a gente poder reforçar esse conhecimento de hoje, né? Então, eu vou criar atividade lá no Tinkercad. Na próxima aula, vocês já podem entrar direto naquela atividade, porque a gente já fez há 2 aulas a entrada na plataforma. Na próxima, acho que vocês já vão estar craques, já vão conseguir entrar sozinhos. Então, enquanto a sala estiver sendo arrumada, os professores estiverem ajeitando as coisas, vocês podem começar a montar esse circuito. Pode ser desse jeito aqui mesmo, usando os GNDs da placa, porque a gente tem 3. Mas aí na próxima aula eu vou começar a falar sobre a porta board, como a gente pode levar esses circuitos para lá e como eles ficam mais harmônicos quando a gente utiliza ela, até para poder ficar visualmente melhor, a gente ter mais pinos. Porque digamos que tivessem uns 5 LEDs, e aí eu só tenho 3 portas GNDs. E o que eu faço? Eu preciso ligar todo mundo. Então a protoboard ela facilita muito isso. Então, por hoje é isso, né, professores? Que eu já tenho que terminar aqui. É isso mesmo? Isso. Tá. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido entender. Caso não tenham conseguido, deem um feedback para os professores de vocês, né, que estão aí acompanhando, para a gente poder fazer uma troca durante a semana e ajustar o que tiver que ser ajustado para todo mundo ter um melhor entendimento. Tá bom. Obrigada, Amanda. Nada, tenha uma ótima semana. Tchau, pessoal. Amanda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.